Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom nós estarmos aqui mais uma vez para juntos podermos adorar o nome do Rei Jesus. Mais uma live. Eu e meu amigo presbítero Paulo aqui vamos juntos nessa noite mais uma vez para a gente glorificar o nome do Senhor, meu amigo. Tenho certeza que Deus tem vitória, tem bênção para a sua vida, para os irmãos que estão conosco no Facebook. Dentro de alguns instantes, também os irmãos que estarão conosco aqui no Instagram podem acompanhar, participar. Sua participação, seu comentário, a sua ajuda para nós é extremamente importante para que a gente possa crescer, avançar e o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Paulão, vamos falar sobre benefícios da unidade. Eu tenho certeza que são imensos esses benefícios para a gente poder aprender o como viver em unidade é importante na nossa caminhada. Paz a todos. Você compartilhando, você está unido conosco. Então, compartilha essa live, compartilha para todos aqueles que você ama de verdade, que você quer uma unidade com Ele, que você sabe que Ele precisa e que Ele vai crescer. Compartilha, tá? Compartilha, mas compartilha com todos. A gente não tem vergonha de compartilhar quando nosso time ganha, pastor. Nada. E as o pessoal pessoas fica cismado de compartilhar as coisas. Cara, da igreja, e o compartilhamento é com força e vontade. O pessoal compartilha. Tem gente que compartilha mais até quando o outro time perde do que quando o dele ganha. Porque às vezes, né, o dele está com mais dificuldade um pouco. Né? Mas isso é uma tática, pastor. Tem um amigo nosso, você conhece bem, que gosta muito de fazer isso. Tem uma tática, porque quando eu tiro o holofote, se eu boto o holofote do outro. Exato. Mas a gente vai se alegrando que é os benefícios da unidade, né? A gente vai treinando o perdão, isso, a compaixão. A unidade na vitória, na derrota, né? No final das contas dá tudo certo. Graças a Deus. Mas compartilha, irmãos, compartilha mesmo. Tá? Compartilha agora, compartilha depois, compartilha nas suas redes, compartilha no seu WhatsApp. Abençoa a vida das pessoas. Nós precisamos abençoar. Deus quer fazer a obra. Sim. Ele quer usar a minha e você. Ele não quer mandar anjo descer do céu para fazer. Ele quer usar a sua vida e você pode ser instrumento de bênçãos. Com certeza, na vida das pessoas. E eu tenho certeza que tudo que nós compartilhamos aqui é bênção para a vida das pessoas. Com certeza. E se você também concorda conosco, compartilhe. Bom, vamos lá. Participa. Nossa live agora toda terça-feira, 8 horas, até 9h15. Gente, não passa disso, 1h e 15 de live. Então, uma live curta, rápida, para que você possa participar, ficar conosco durante todo o tempo aí e sermos juntos abençoados no Senhor, tá? Os irmãos que... Saiu aí? Saiu? Tá. Ezequiel tá... Com o meu é tardio. O Ezequiel tá ali resolvendo um probleminha ali da nossa imagem, mas você está ouvindo a nossa voz com certeza, né? Então vamos juntos aí participar nessa noite, vem conosco porque Deus tem uma palavra de bênção, de vitória para a sua vida, tá bom? Já voltamos aí, né? Que bom, graças a Deus. Avisar os irmãos do Instagram, quem participar, mandar perguntas, comentários aí, o Ezequiel transfere ali para o Facebook, a gente lê aqui, fala com você e juntos nós vamos fazer dessa live mais um canal de bênção, de vitória, de transformação e de crescimento para a sua vida, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, tá bom? Um abraço a todos os nossos irmãos, família aí de Pregai, querida, amados. Deus abençoe a vida de vocês, a irmã Flávia, presbítero Vinícius, abraço para Samuel, Ezequiel, pastora Elizabeth, irmã Nádia, tia, Deus te abençoe, querida, irmã Rosinha, o irmão Marcos, Marquinho, abençoado, Aline, toda a família, Deus abençoe vocês, todo o povo de Deus que já está entrando, chegando com a gente, que Deus te abençoe muito e poderosamente. Nós vamos juntos falar de benefícios da unidade hoje. Paulo, unidade não é, eu vou arriscar dizer, uma escolha. Unidade é uma questão de sobrevivência, porque sozinhos nós jamais conseguiremos alcançar todos os objetivos que nós conquistamos mesmo através dessa vida de comunhão, de unidade, dessa vida de compartilhamento, dessa congregação
de forças, onde eu uno a minha força com a sua, capacidade com a sua. Agora há pouco mesmo estava citando com a pastora Elizabeth lá e falando sobre uma frase que muito me marcou quando eu a li, que pessoas inteligentes se tornam cada vez mais inteligentes porque elas gostam de se cercar de pessoas inteligentes também. E se for mais inteligente do que ela, para ela, melhor ainda. Então, pessoas inteligentes, elas vão buscar estar próximas a pessoas que também são inteligentes. Então, essa congregação de força, de capacidade, traz muitos benefícios e é disso que a gente vai falar hoje. Eu li uma estatística não, uma ideia justamente formando disso. A pessoa que escreveu falou assim: eu preciso ter 30% de pessoas que sabem menos do que eu para que eu possa abençoar essas pessoas, ensinar, ser o mentor dessas pessoas. Correto. Eu preciso ter 30% de pessoas iguais a mim para me saber que eu tenho ainda potencial para crescer. E eu preciso ter 40 pessoas no meu hall de proximidade acima de mim para me ser motivado a continuar crescendo. Fantástico, então, é isso. Deus começou com a unidade, pastor, lá no Jardim do Éden. Porque quando Deus olhou para o homem e falou assim, não é bom que ele fique só. Sim, lógico. Aí ele criou a mulher da costela de Adão, todos nós conhecemos, mas ele falou assim, agora o homem vai deixar seu pai e sua mãe e se tornará unidade. Exatamente. Então isso na verdade nasceu no coração de Deus. Lá no céu já tem unidade. Sim. Eu e o Pai somos um. E o desejo de Jesus é que sejamos um como Ele e o Pai é. Então o padrão de unidade é padrão tão elevado que nós precisamos viver todos os dias nesse esforço para alcançarmos esse objetivo. Exatamente. E a gente está trabalhando, começamos na semana passada a trabalhar sobre os benefícios dessa unidade. E nós trabalhamos alguns tópicos e nós hoje vamos explorar mais alguns, porque os benefícios da unidade são coisas tremendas que Deus reservou para a minha vida, para a sua vida. Fantástico. Viver a unidade é uma experiência que quem não viveu ainda e deseja viver vai ficar imaginando o seguinte, assim, quanto tempo eu perdi. Porque eu poderia ter sido um com meus irmãos, um com a minha família, um com Cristo e alcançar vitórias grandiosas na nossa vida. Bom, vamos lá, amigo. Então vamos começar a falar sobre isso, convidar vocês a vir participar conosco a cada tópico aí. Traga o seu comentário, sua pergunta, sua participação. É importante demais pra gente, tá? Rapaz, entrou uma pessoa Rapaz, eu ia falar agora aqui, ó, mandar a paz pra irmã Edila, pro meu amigo diácono Fábio, cara, aquele retiro. Saudade, a gente tá com saudade dele, tá? E de você muito, meu amigo. E engraçado que logo depois dele entrou o presbítero Vinícius aí. Então completou todo o projeto espiritual aí, né? Deus abençoe a todos os amados aí. Mas vamos lá, Paulão, benefícios da unidade. O que a unidade traz como grandes benefícios que a gente vai tratar aqui nessa noite? Fala para mim. Na semana passada nós falamos de algum e hoje nós vamos começar com o amor. Sim, vamos lá. Um dos benefícios da unidade é o amor. Né? A melhor parte da unidade, podemos dizer que seja a melhor parte dela, é amor. Como é que é, Paulo? E Deus ainda propõe pra gente, pastor, o seguinte: nós sairmos, evoluirmos até nesse benefício que a unidade traz, que é o amor. Ele ainda nos propõe a sair do amor fileu, que é o senhor é mais grego do que eu. Que é o fraternal, aquele que é de pai para filho. Para o amor ágape. Que é aquele cuja perfeição é notória pelo fato de ser justamente o amor que se entrega sem buscar nada em troca. Esse é realmente o nível de amor, vamos chamar de mais perfeito que nós podemos buscar e desejar. E a unidade, ela traz justamente um benefício do amor para mim e para a sua vida. Porque quando nós estamos em estar em se eu sou um com o Senhor, quando o Senhor começa a sentir dor, eu tenho que sentir também. Alguma coisa tem que acontecer, nós não podemos ficar estagnados diante das situações daqueles que estão junto conosco. Se eu sou um com o Senhor, quando o Senhor está alegre, é aí que a palavra eu acho que diz, alegrai-vos com que se alegram, entristecer, porque quando eu sou um, porque a Bíblia entende o seguinte, nós somos um. Sim. Então a sua tristeza me causa tristeza, a sua alegria me causa alegria. Perfeito. Porque eu sendo um contigo, eu vou estar vivendo as mesmas coisas que você vive. Eu estar em um com você, o meu amor é tão extenso, tão grande, que ele vai ser dado de um lado e dado do outro. Eu disparo amor para você e você dispara amor para mim.
E esse benefício, eu acho que nós vamos falar de outros benefícios, falamos na semana passada de alguns, mas eu acho que um dos benefícios maiores que tem outros ali que a gente vai tratar, mas o amor com certeza, porque se eu consigo alcançar esse amor que Cristo deseja que nós alcancemos. Cristo deseja que nós, quando Cristo fala de amor entre a gente, ele já está falando justamente desse amor ágape. Sim, porque, é esse desejo que ele quer por nós. Esse amor, ele é curador, ele é transformador, ele é modificador, é renovador. A necessidade humana já pede que a gente seja amado. Adão se sentiu só, como você bem citou lá no jardim, porque não havia ninguém que pudesse corresponder a qualquer um dos sentimentos que ele tivesse. Os animais estavam ali, havia plantas e toda espécie magnífica da criação ainda imaculada, sem a consequência do pecado que a gente possa imaginar, estava à disposição de Adão, mas não havia capacidade dessa relação de reciprocidade. Ele não tinha como ter uma relação com nenhum daqueles animais aonde ele pudesse entregar um sentimento e receber o sentimento de volta. Então Deus precisa criar a mulher para que ela pudesse corresponder aos sentimentos de Adão, porque ele precisava dessa relação de amor mútuo, não é? E essa é uma necessidade humana, essa é uma carência humana. Como é triste a gente não se sentir amado, não se sentir correspondido, e aí a gente pode ampliar isso para tantos sentimentos, né? Respeitado, considerado, existem tantas coisas que estão embutidas nisso, porque quem ama realmente vai incluir todos esses sentimentos e relações dentro dessa unidade. Então, esse amor que é fruto de uma unidade que sempre será formada por pessoas que têm coisas em comum e coisas que não são em comum, porque todos nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, atitudes diferentes, agimos diferente, reagimos diferente, mas somos capazes de vencer tudo isso para viver em uma unidade quando ela é real, é pura e ela é feita através desse sentimento tão lindo que é esse amor ágape que você acabou de falar. Isso, nada do que... Eu acho que todas as lives que nós fizemos aqui, nenhuma delas são fáceis de nós vivermos. Todas elas, todas que nós tratamos do perdão, ela é difícil de viver, tratamos da mentoria, ela é difícil de viver. Igualmente a unidade, ela não é fácil, mas ela é possível de se viver. Tá? É muito possível de eu e você vivermos a unidade. E quando eu estou em um com você, você se sente, esse que é o benefício, entra aí. Porque quando eu estou um com você, você se sente amado. E eu automaticamente vou me sentir amado. Isso fortalece. Isso me dá forças para avançar. O senhor mesmo falou e a gente sabe. Hoje sempre foi um desafio muito grande. A depressão ela vem e tem tirado a vida de muitas pessoas. E é difícil. Só para te cortar, aqui entrou a irmã Daniela. E se eu não estou muito enganado, hoje é aniversário dela, sabia? É mesmo, é? Se for verdade, parabéns para você. Deus te abençoe nessa. Parabéns, minha filha. Deus abençoe você. Mas essa é a unidade que Deus quer de nós. E não é fácil viver a unidade. O interessante é que quando a Bíblia nos fala essa diferença que o Senhor traz para a gente, e o que o Senhor sabe que é possível a unidade, que Ele pede para que nós sejamos um com os nossos irmãos, é interessante que fala assim, suportai-vos. Sim. Porque eu vou ter pessoas que pode ser que eu fale assim, poxa, é muito difícil. Esse é um tipo de pessoa que eu não quero unidade com ela. Mas não existe essa... Não, esse é o grande desafio, realmente, e talvez, na verdade, seja essa a melhor forma da gente explicar. Esse é o grande desafio da unidade, é conseguir suportar as diferenças um dos outros. Porque aquilo que é igualitário, aquilo que é, vamos dizer, algo que não gera conflito, isso é fácil da gente lidar, é muito fácil ser amigo de quem não te traz nenhum tipo de conflito. O difícil é a amizade na hora, a unidade na hora em que as questões são discordantes, e esse é o grande desafio de se viver em unidade. Um grande desafio. E o interessante, quando a gente fala dessa unidade, que ela traz o benefício do amor, o que tem cegado a vida de tantas pessoas, e principalmente os jovens, a tal da tão defamada depressão que chega ao ponto de um suicídio, de tirar a vida de uma pessoa. Na estatística que eu li muito sobre isso,
uma pessoa que se sente amada, ela jamais tem esse pensamento de chegar a esse ponto de tirar a sua própria vida. Sim, ela tem um motivo. Ela pode até caminhar por um processo de depressão, porque nós também já aprendemos, isso fica muito claro. Depressão não é só um caso demoníaco, como durante muito tempo se pensou, ela também é um caso patológico, ela também é um caso do nosso próprio sistema, do nosso próprio emocional, organismo. Hormônios, química. Então, qualquer um de nós estamos sujeitos a cair no momento de depressão. Mas quando eu me sinto, essa unidade que me traz o benefício do amor, quando eu me sinto um com alguém e me sinto amado por essa pessoa, porque o benefício é isso, eu já não esse momento, talvez seja aí que a palavra, eu gosto muito dessa passagem que diz assim, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim. Quer dizer, nós podemos ter momentos de dificuldade, nós podemos ter momentos de desafios, nós podemos ter até momentos de pensar alguma coisa que não deveríamos ter pensado. Sim. Mas nós temos a oportunidade de que aquilo seja passageiro. Correto. E quando eu sou e eu me sinto amado por uma igreja, me sinto amado por uma pessoa, automaticamente aquilo vem na minha mente e eu falo assim, poxa, eu tenho motivo de sobra para continuar. E essa unidade, ela precisa começar no seu lar. E ela precisa se estender para a sua igreja. A igreja precisa ser uma experiência de levar para o exterior essa unidade. Nós estamos lendo um livro, pastor. Fantástico. Fantástico. Olha, vou dizer um negócio. O grupo de leitura da igreja tem um livro lá que a gente está lendo e vou dizer para você, não é fácil viver aquilo não. Claro que não. Mas realmente o autor leva a gente no pensamento, numa prova, nem é pensamento. Mas sem confrontamento não há mudanças, não é? Sem confrontamento não há mudança. A unidade que vai produzir justamente esse tipo de benefício, que é o amor, é essa unidade capaz de suportar, vencer, ultrapassar essas barreiras das dificuldades e nos fazer viver realmente dentro de um ambiente onde, como citamos logo no começo, onde dores sejam sentidas e compartilhadas, assim como alegrias sejam vividas no mesmo nível, onde eu consiga me alegrar com alegrias, onde eu sinta dor pelas dores, e essa pureza da relação, do relacionamento, de amizade, de unidade dentro da igreja, nas relações familiares, nas relações fraternais, tudo isso vai gerar essa capacidade de vivermos a pureza desse amor que faz alguma coisa sem esperar nada em troca. Aquilo que citamos há algumas semanas, não é? Você não tem dívida, você tem gratidão, porque a dívida você sente que quando você faz quitada, né? Alguma coisa você quitou, mas a gratidão ela não tem data de validade, não tem número de vezes, não tem quantidade de devoluções, sempre você vai estar disponível para fazer alguma coisa. Acho que esse benefício da unidade que você está citando, que é o amor, ele é realmente o principal que a gente precisa valorizar muito. Porque, Paulo, não sei se você tem essa impressão, eu tenho a impressão que as pessoas desvalorizam muito o amor, como se o amor fosse uma das coisas mais simples de se pregar, se viver, se falar. Durante muito tempo, até mensagens que não eram confrontativas eram ditas de pregadores que só pregam o amor. Eu acho que se as pessoas pregarem realmente o amor, essa mensagem será a mais confrontativa, talvez, de todas as mensagens. O amor ficou uma palavra muito vulgar, né, pastor? Ficou. Essa que é a verdade. E eu vou aqui lembrar, eu tenho dito que quem lembra de certas coisas está no grupo de risco, né? Mas tem algumas pessoas que vão lembrar e estão no grupo de risco mesmo, né? Do comercial que dizia de um biscoito que vendia mais porque era mais fresquinho, ou era fresquinho porque vendia mais. Eu não vou falar o nome porque não está pagando nada para falar, não é? Então eu vou até citar esse exemplo para dizer que talvez seja uma discussão sem fim nós definirmos se existe amor onde há unidade ou só há unidade entre pessoas que conseguem realmente ter esse sentimento puro de amor. Uma coisa não existe sem a outra. Não há como ter unidade sem amor, porque o amor, ele não busca interesses, o amor não está
preocupado consigo mesmo. O amor tem a capacidade, e aí você sabe muito mais do que eu, essa capacidade do que acontece dentro do nosso cérebro, mas o amor, ele acaba fechando muitas vezes a capacidade de perceber falhas, não falhas de caráter, não falhas morais, mas defeitos pequeninos que algumas pessoas considerariam, mas quem ama não tem aquilo como a coisa mais importante na vida da outra pessoa. Consegue enxergar as qualidades muito mais do que as falhas. E eu repito, não estou falando de falha de caráter e moral, porque o amor não apaga a capacidade de você perceber falhas de caráter. Muito pelo contrário, ele vai fazer com que você vá corrigir esse tipo de falha. Eu ia falar agora. O amor, na verdade, ele vai... o benefício da unidade me traz o amor, eu consigo entender que as pessoas, assim como eu, é aí que eu preciso entender isso, assim como eu, é cheio de defeitos. Sim. Porque eu não costumo fazer isso não, mas se a gente quiser enumerar os nossos defeitos, vão ser, inclusive, estatisticamente se diz que eu consigo enumerar mais meus defeitos do que qualidades. Sim. Se eu pedir para vocês agora, na casa de vocês, começar a enumerar defeitos, vocês vão fazer uma lista muito grande. Qualidades, vão fazer. Poucas pessoas conseguem relacionar um número de qualidades maiores. Existem aqueles, né, que são mais... Só se for um cara, né? Egocêntrico e tal, ele consegue relacionar mais. Mas na maioria das vezes você relaciona mais defeitos, porque você consegue enxergar os seus defeitos. Então, se o amor, ele me faz o seguinte, ele me faz entender que eu tenho os defeitos e as outras pessoas também têm. Assim como eu sou falho, elas também são. E o amor me permite dar oportunidade para que aquela pessoa possa se aproximar de mim com todos os defeitos dela e eu, em amor, possa corrigir aquelas pessoas. Perfeito. É aí que tá. Eu não condeno, eu aproximo a pessoa e eu ajudo a pessoa. Porque quando você ganha também a confiança da pessoa, sim, você consegue tratar ela melhor. Correto. Agora, quando você, né, confronta todo mundo, ninguém, nem eu, nem você, gosta de ser confrontado. Mas em amor, nós conseguimos ser confrontados. Sim, porque a gente entende o princípio do benefício que está por trás daquele confronto, que é de nos levar a uma excelência. Exatamente. Então você se permite se aproximar dessas pessoas. A unidade me faz justamente entender, tá, que as pessoas são diferentes e eu quero ser um com aquela, porque nós vimos na semana passada, nós ficamos mais fortes, nós crescemos, nós evoluímos, e o desejo da unidade, ela tem que estar no nosso coração. Sim, eu perfeito. preciso querer ser um com você, para que esse amor exista entre nós e que nós possamos ir muito mais longe e muito mais avante, que nós possamos ser mais passivos entre nós dois, ser mais compreensivo, conseguir entender as pessoas de uma forma melhor. Então essa unidade me permite, tá? Dentro de uma igreja, por exemplo, ela me permite não deixar de atender uma necessidade de uma pessoa. Aí eu começo a amar aquela pessoa. Sim. E aquela pessoa começa a ser beneficiada, sim, com esse meu amor trazido pela unidade. Perfeito. Porque eu não consigo, aquela passagem que de vez o senhor comenta lá, de que a igreja naquele tempo era uma só, de uma forma onde não se tinha, onde o entendimento deles é que, ó, tudo que nós temos é nosso. A gente nunca esquece a igreja primitiva. Eu já cheguei à conclusão, depois de pensar, que o Espírito Santo não permite que a gente esqueça essa igreja como parâmetro. Então, toda hora a gente está lembrando e dizendo como a igreja primitiva era, aqueles irmãos eram, porque é um parâmetro que você não pode perder de vista. Porque é esse o grande desejo de Deus, que nós tenhamos uma convivência dentro do corpo de Cristo com o entendimento de que eu posso ser a mão, mas eu tenho que estar unido para causar benefícios ao pé. O senhor domingo, o senhor falou de uma pessoa e nós vamos trazer à tona aqui de novo um reflexo desse amor, esse benefício do amor trazido pela unidade. O senhor falou de Dorcas. Sim. O que Dorcas fazia, porque tinha um entendimento de unidade, né? Ela fazia por amor, por entender que era uma só com aquelas pessoas. Sim. E automaticamente, quando a morte veio até ela, aquelas pessoas que era uma sofreu de uma tal forma, uma dor tão forte, que desejaram ter Dorcas de novo.
Olha só, ela é. O senhor falou domingo de uma forma muito especial. Ela é muito importante. Pedro, presta atenção. Essa mulher é demais, cara. Ela precisa viver. Entende? E Dorcas é um exemplo. A gente fala em merecimento, às vezes é um negócio complicado, mas ela merecia continuar vivendo, porque o que ela produzia de resultado, de benefício, o impacto que ela gerava na vida das pessoas, ela precisava viver. É muito forte. E a gente precisa, aí vamos trazer agora a Dorcas de novo para o que nós estamos debatendo. Dorcas precisa renascer de novo no seu coração, para que essa unidade de se preocupar como ela se preocupava com as pessoas aconteça conosco. A gente precisa reviver aquela igreja. Sim. Tá? É desafiador? Sempre será desafiador. Claro. Tá? Ser cristão já é um desafio. Chegar ao céu é um outro desafio muito grande, tanto que o senhor sempre fala lá, o céu será tomado à força. Então eu preciso ser muito forte para chegar. Lógico. Apóstolo Paulo diz assim, ó, é uma jornada, Perfeito. é uma corrida. E o interessante é que na palavra, eu estava até lendo sobre isso um dia desse, quando fala da palavra corrida, na verdade ela no original ela é agonia, ela vem da palavra agonia, então algo que provoca dor, que provoca sofrimento. Você não consegue alcançar um prêmio ou um resultado, um troféu, sem esforço, sem dor, sem se entregar, talvez além da sua própria capacidade natural. Então você vai ter que fazer o quê? Se preparar, melhorar sua condição física, melhorar sua capacidade de resistência para você alcançar. E dentro dessa visão acontece a mesma coisa, porque você não consegue alcançar alguns objetivos espirituais sem que você crie músculos espirituais, sem que você fortaleça algumas ligaduras espirituais, ligamentos, juntas, sem que você fortaleça sistemas desse corpo de Cristo, há muitas dificuldades de um crescimento espiritual que seja realmente mais, vamos dizer, não só real, mas também duradouro. Seria quase impossível alcançar isso se a gente não tiver um fortalecimento em algumas áreas. Então é fortalecer relação, fortalecer comunhão, fortalecer o próprio amor, fortalecer a unidade, fortalecer esse entendimento de que dentro da obra de Deus, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, não existem pessoas melhores do que as outras, todas são importantes dentro da sua função, dentro do seu lugar, dentro daquilo que estão fazendo. Estava essa semana conversando com os batizandos, né, que batizaram-se no domingo, e uma das grandes preocupações de alguns que ainda são jovens é o que eu tenho para fazer, qual será o meu talento, o que eu devo fazer. A minha preocupação é como que eu vou poder servir, como que eu vou poder trabalhar, aonde eu vou me encaixar, e eu precisando explicar a eles que essas coisas são tão naturais, porque nós servimos a um Deus que ainda está trabalhando, que não parou de trabalhar. Então a aptidão natural ou esse talento natural dado por Deus para algumas coisas se desenvolve na hora certa, no tempo certo, no momento certo, e alguns outros momentos a gente vai sentir desejo, vontade de realizar alguma coisa, e aí cabe a nós o entendimento de que talentos sempre podem ser desenvolvidos, melhorados, acrescentados, modificados. É por isso que tem muita gente que confunde uma coisa e fala erradamente, diz, eu tenho o dom de pregar. Não existe dom de pregar, existe talento, existe capacidade, e todo talento e capacidade é como uma arte, você pode melhorar, crescer e aprimorar. Dons espirituais não se aprimoram, eles já são completos por si só, não há aprimoramento, há, claro, logicamente, percepção, entendimento, experiência, entendimento de como utilizar os momentos, essa intimidade com Deus, mas você não pode aprimorar um dom espiritual, mas você pode aprimorar um talento, e aí entra a nossa parte também. Então, baseando tudo isso, a unidade do corpo é formada por essa capacidade da gente entender que nós precisamos amar incondicionalmente cada pessoa que faz parte desse corpo de Cristo, porque isso gera justamente, e aí parece até exagerado, mas não é, só existe corpo porque existe unidade. Quando Ezequiel vê um monte de ossos separados, não existe corpo, existe morte.
existe incapacidade de fazer alguma coisa. Aquela visão, e foi uma visão, não mostrava capacidade de guerrear, capacidade de conquistar, capacidade de vencer. Ali era uma visão de derrota, destruição, incapacidade e impossibilidade. Então, quando a voz do Senhor e dá a Ezequiel a ordem de dizer: vem Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam, a primeira coisa que acontece é um ajuntamento de osso com osso. Cada osso se ajuntou o seu osso, então cresceram nervos, músculos, carne, e aí já tinham pessoas. E então o Espírito vem e assopra sobre esses mortos, então vem a vida de Deus. Então isso é justamente o que é a igreja. Enquanto a gente vive um sentimento separatista, sem unidade, baseado em tantas coisas, nós não somos corpo. E se não somos corpo, não somos capazes de guerrear, não somos capazes de vencer, não somos capazes de lutar, não somos capazes de conquistar. Nós precisamos, primeiro, antes de qualquer conquista, ser corpo. A unidade é gerada por um corpo. E enquanto não tem corpo, não tem unidade. Se não tem unidade, então é porque o amor deixou de ser a base da nossa relação e foi impossível conviver dentro de uma unidade, e a gente separa. Às vezes a gente quer arrancar pedaços do corpo que trazem mais dor, que a gente considera que sejam menos importantes, ao invés de restaurar, curar e tratar. E dentro da obra de Deus, essas substituições não são coisas simples e não são as primeiras opções a serem tomadas. A gente tem que trabalhar para restaurar, para arrumar, para valorizar, para abraçar, para trazer de volta, para pegar o osso que está separado e juntar o seu osso. E isso é o desafio da unidade, Paulo. É um desafio grande. Eu vou dizer para os irmãos que nós, como igreja, para a gente ter esse benefício do amor de uma forma exponencial, chegar a esse amor ágape que realmente Deus deseja que nós tenhamos, qualquer pessoa que entrar na sua igreja, que você está conosco aí, que é de outra igreja, ou na nossa igreja, essa unidade tem que ser algo que as pessoas que se achegarem têm que conseguir sentir. Porque, presta atenção, o amor, ele é algo tão grande, tão forte, que as pessoas sentem quando ele existe. Você entra num lar onde o amor, ele é algo que é contagiante, que ele existe naquele lar, você pode ter certeza que você sente, você entra naquela casa, você já sente que tem algo diferente. Quando você chega numa família onde o amor, ele é algo que é muito expansivo, você sente que a família é diferente. Quando você entra numa igreja onde a unidade existe, esse amor, ele é sentido por quem entra. Então, eu precisamos estar nas nossas igrejas com essa unidade tão forte que esse amor ele seja algo contagiante. Transborde, né, As Paulo? pessoas têm que entrar na igreja e têm que se sentir amada desde o momento que entram. Porque eu sou um com você. Eu sou um com Cristo. Então, se nós somos um com Cristo, e aí o Senhor levou a um patamar muito maior, assim como eu sou com o Pai, a unidade que Deus quer, que Jesus quer, assim como eu sou com o Pai, nós temos que ser entre nós. Isso é um patamar de exigência tremendo. Poxa, se não é. E se engana quem acha que isso é utopia. Se engana quem fica tentando ler isso, né? Teve até vou pegar leve. Um doido que esses dias falou que a Bíblia precisa ser atualizada, não é? Porque nós queremos, de alguma forma, retirar de nós a responsabilidade de uma mudança de vida e de elevar os padrões de moral, de caráter, de atitude. Então, a gente quer transformar a palavra debaixo da nossa visão. E aí, o próprio apóstolo Paulo, falando aos Romanos, ele fala que os homens cometeram um grande erro ao tentar transformar Deus a glória do homem corruptível. Então nós queremos colocar Deus dentro do padrão de um homem que é corrupto, fadado a derrotas, a destruição, e se não fosse a misericórdia e a bondade de Deus, condenados eternamente. Então, quando a gente quer pegar Deus e estabelecer que o padrão de Deus será o nosso padrão, nós acabamos ofendendo a divindade de uma forma que as consequências certamente virão. Então, nós queremos diminuir, às vezes, padrões, dizendo, não, mas isso aí era só para aquele tempo, mas isso aí é impossível
impossível no nosso tempo, nós estamos em outro tempo, e isso é uma utopia, não dá para viver assim. Ei, que história é essa? É claro que dá para viver assim. Jesus não limitou isso a um tempo. Não, mas Jesus falou naquele tempo, ele não estava pensando no agora, não. Opa, então Jesus não tinha a capacidade de saber que a palavra dele perduraria até agora, que nós viveríamos isso. Se engana você se pensa que o Senhor é pego de surpresa ou que não tem a capacidade de saber o alcance da sua própria palavra. Deus tem essa capacidade completa de saber. Então, quando ele diz isso, ele fala para a gente também. Porque a promessa é para quem? Para vocês, para os vossos filhos e para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, a promessa diz respeito a todos nós. A promessa e também as responsabilidades. Eu vou compartilhar com você dois testemunhos rápidos. Uma que, na verdade, vão... Será que tem gente com a gente que ninguém comenta? Ninguém fala nada. Vou sem comentários compartilhar hoje. 2 testemunhos com você que vai falar disso, do que é um sentimento de unidade e o benefício do amor. Tá? Quando eu comecei a voltar para os caminhos de Cristo, depois de estar desviado durante muito tempo, aí a testemunha é grande, mas vou poupar esse tempo, eu fui visitar uma igreja. Eu cheguei naquela igreja, quando eu cheguei na porta, que eu fui perguntar o horário de culto, e aí a pessoa que me recebeu lá, ele falou: rapaz, tais dias, tais horários e tal, inclusive começou o culto agora. Eu não quis ir naquele dia, eu falei assim, domingo eu tô aí. Aí domingo eu tava lá. Quando eu cheguei lá, era a mesma pessoa que estava na porta, aquele camarada me recebeu falando o meu nome, me dando um abraço gostoso. Tá? Aquilo me marcou muito, Sim. muito. Valorização. Mas eu guardei aquilo no meu coração e fiquei durante algum tempo. Minha esposa estava grávida, nós decidimos sair do Rio de Janeiro e ir embora para Minas Gerais, nos despedimos daquela igreja e fomos embora. Algum tempo depois voltamos de novo ao Rio de Janeiro e fizemos questão de visitar a congregação que a gente era e estivemos lá. Algumas das pessoas ainda estavam presentes. A primeira pergunta que aquela igreja fez para a gente foi assim: como foi seu parto? Aí a Flávia chorando, ela começou assim: mas por que da pergunta? Porque o parto foi difícil. Ela falou assim: porque quando vocês forem embora, o Senhor nos revelou que era para orar pelo parto. Isso é unidade, irmão. Sim, você não está ligado só ao fato de a pessoa estar ao seu alcance físico. Você está disposto a entender que você é um corpo independente de onde a pessoa esteja. E foi maravilhoso nós voltarmos lá, porque aquela igreja teve o prazer, tá, e a honra de saber que essa unidade causou aquilo. Aquelas orações foram importantes para que o parto, porque o parto foi complicado. Os dois quase que foram embora. Então foi muito complicado. E esse irmão estava lá também, no grupo que a gente estava reunido. Eu falei assim: irmão, eu tenho uma coisa que eu quero te perguntar. Aí contei a história, eu tive aqui, tal. Ele falou assim: irmão, como eu poderia esquecer de você? Quando você veio aqui, Deus falou assim: ore por ele. Então, unidade é isso. Você ama a pessoa não é só porque ela convive com você, não. Você ama a pessoa sem nunca ter visto ela. Perfeito. Porque Deus quer essa unidade. Sim. E nós precisamos amar as pessoas antes dela pertencer ao nosso grupo, antes dela pertencer à nossa igreja. Ela precisa já se sentir amada. Claro. Esse é o benefício dessa unidade que tem dentro do meu coração. Perfeito. E quando nós alcançamos esse patamar de unidade, o amor, ele é algo Paulo, que vai ser expansivo. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que quando Israel ficou sem rei, porque Saul morreu, eles tinham uma escolha, uma decisão a tomar: quem nós vamos escolher como rei? E Davi já estava há alguns anos, já aclamado, 7 anos, se eu não me falhei o número, em Hebrom como rei ali. E havia uma disputa sobre quem reinaria em todo Israel. Até que chegaram à conclusão que era Davi. E foram lá chamar Davi, falaram: vem reinar sobre nós também. Ele falou: mas por que eu? Ele falou: porque ainda quando Saul era vivo, você saía à nossa frente na batalha. Então, existem coisas que você conquista antes mesmo de ter a responsabilidade de fazê-las, e isso marca as pessoas. Então acho que dá para a gente exemplificar isso, porque o verdadeiro amor não está ligado àquilo que você pode receber da pessoa. É muito fácil amar você porque você está aqui na igreja, é muito fácil amar o outro irmão que está na igreja, mas e quando a gente fala desse amor daquele irmão que já não está mais, e orar por ele e ajudar ele, entende? E alguém te mandar uma mensagem
mensagem, e eu vou falar isso porque eu posso falar isso com toda tranquilidade. A minha esposa às vezes sai daqui de casa para ir atender e aconselhar pessoas que são parentes de membros de outras igrejas que não têm nenhuma intenção de, vou congregar no ministério e de pregar. Mas a pessoa precisa de uma ajuda que, não vou citar nome de igrejas, lógico, mas que não consegue encontrar dentro da sua própria igreja e vem chamar a própria pastora Elizabeth para vem aconselhar, vem conversar, vem falar, vem ajudar. Às vezes recebo ligação, pastor, eu queria isso, uma mensagem, precisando de oração, de ajuda, e nós não estamos limitados ao fato de alguém estar aqui ou acolá. A gente tem que entender que a obra de Deus é tão expansiva que a gente vai atingir pessoas de qualquer lugar. Eu tenho falado que não vai demorar muito, Paulo. Não vai demorar. Olha o que eu estou falando, gente. Estou falando online e fica gravado, mas não vai demorar muito para a gente receber ligação de alguém falando assim, eu moro em tal cidade e eu quero ser membro da igreja em tal lugar. E você tem que criar caminhos para atender espiritualmente pessoas que estão distantes. Entendeu? Porque esse é um trabalho que você não pode se limitar uma vez que você tem alcance. Entendeu? Então nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que expandir a nossa visão, a nossa capacidade de entendimento, de amor, de unidade, de compreensão. Realmente. Precisamos sim. Amar as pessoas. Ser um é amar. Não tem como você ser um. Porque se eu sou um com alguém e não consigo amar, eu estou dizendo que eu não amo nem a mim mesmo. Quando Jesus fala que se você diz que ama a Deus, mas não consegue ter esse mesmo relacionamento com seu irmão, você é mentiroso, a verdade de Deus não está em nós. Então você imagina o que é isso. É muito forte. É muito forte. Entendeu? Então, às vezes, há uma batalha muito grande porque as pessoas às vezes insistem em nos machucar nos relacionamentos, né? E a gente tem que insistir em perdoar, live nossa do perdão. E a gente tem que se esforçar para amar ainda mais. Porque Jesus falou assim, vocês estão amando quem vos ama? Grande coisa vocês fazem. Isso é muito fácil. Agora, e aqueles que te aborrecem, e aqueles que te ferem, e aqueles que te machucam? Então, não dá para viver uma vida real sem sentir isso. E eu falo isso para você de coração, porque às vezes tem pessoas que machucam, mas se você tem um sentimento puro de amor no coração, quando você sabe uma notícia de que a pessoa está sofrendo, você não pode ter alegria. Não é isso? Você tem que ter tristeza e até mesmo orar e se dispor, se for o caso, e for a situação, para ajudar. Buscar artifícios que estão ao seu alcance para poder Sim, ajudar. não é isso? Isso é unidade, isso é amor. É entender que uma alma vale mais do que o mundo. E a gente precisa entender, quando a gente fala dessa questão, buscar as condições que você tem para ajudar. Às vezes é tão mais simples do que a gente imagina. Porque se você pelo menos, esse pelo menos aí ficou, acho que não é a palavra, não seria pelo menos, porque é suficiente. Mas se você estiver disposto a dobrar o seu joelho e orar em favor daquela pessoa, nesse momento que ela precisa, é algo fantástico. Eu tenho outro testemunho, vou contar rápido, que vai exemplificar isso. Só lembrando, são 8h44, né? Nossa live no Instagram é 1 hora apenas. Aqui a gente, de repente, passa um pouquinho, 10, 15 minutos aqui no Face. No máximo 9h15 a gente está terminando. Então, se você tem alguma pergunta, questionamento, comentário sobre unidade, aproveita e manda. Né? Tá faltando só aí, 20 minutos, 25 para a gente terminar a live. O pessoal fica muito quietinho. Hoje eles estão quietinhos, hoje eles estão no frio. Chuva. Acredito que eles estão embaixo da coberta, porque a nossa região choveu, é frio e as pessoas estão debaixo das cobertas, né, Paulo? Então elas talvez estejam com dificuldade de digitar, mas dá o testemunho. O exemplificar da unidade, que a gente fala que você pode ajudar a pessoa orando, eu tenho um testemunho dentro da minha família, que a minha tia, de repente, ela sentiu um desejo muito forte de começar a orar pelo filho dela, então ela dobrou e começou a se angustiar e de chorar e orar muito pelo filho. De repente o telefone toca. Esse filho estava em outra cidade, gritando porque ele ia se jogar, ia se suicidar. Então, unidade é isso. Ela estava com o filho dela, fazendo assim como com todos os outros, que ela é uma mulher de oração. Mas essa unidade é que fez ela sentir
Aí você usa a palavra que você quiser para esse sentimento. Aí eu não vou dizer para você. Mas ela conseguiu sentir uma necessidade de uma parte do corpo dela que estava distante, que precisava muito de uma intercessão, ela não tinha como ajudar. Ela precisou que anjos fosse expedido do céu para Deus poder fizesse ajudar. alguma coisa. Ó, você quer ver uma coisa, Paulo? Uma vez eu fui a um culto e eu cheguei à igreja e de repente um irmão que há muito tempo eu não via. E aquela tinha sido uma semana muito difícil e eu tive batalhas muito grandes para vencer naquela semana. E eu me lembro que o irmão chegou e falou: Pastor Anderson, quanto tempo que eu não lhe vejo, né, querido? Eu falei: varão, faz muito tempo. Ele falou: o senhor acredita que eu estava no monte essa semana, orando, e de repente eu vi o senhor em pé na minha frente, e Deus falou: ora pelo meu servo? Eu comecei a chorar e falei para ele: não fala para ninguém não, amigo, mas é por causa disso que eu tô de pé ainda. Entende? É porque às vezes a gente não entende como que você consegue vencer certas coisas. Às vezes tem alguém orando por você que você talvez nunca vá saber. Esse irmão eu soube, mas talvez você nunca vá saber. Deus talvez nunca traga ao seu conhecimento o que está acontecendo em lugares que tem pessoas que estão vivendo essa unidade e comunhão, e quando dobram o joelho, lembra, tem o Paulo, tem o pastor Anderson, tem aquele irmão, tem aquela irmã. Deixa eu orar por eles aqui, e o próprio Deus faz questão de trazer a lembrança, e as pessoas oram, e a gente não sabe por que certas coisas acontecem, por que alguns desenvolvimentos se tornam mais fáceis e reais na nossa vida, porque tem pessoas que estão lá intercedendo, orando, fortalecendo através da unidade. E isso muda muita coisa. Nós falamos na semana passada, na última que nós fizemos sobre esse tema, sobre alguns benefícios. Certa ocasião, aí o senhor sabe um pouco da minha vida, da minha história, mas eu cheguei na igreja e uma irmã, ela chegou e falou assim: irmão, eu tenho orado muito por você. Aí a sensação que eu tive é a mesma, Paulo, que eu tenho. assim, quando você vê essa porta se abrir, você sente alguma coisa? Olha. Bonito. Espera. Não, pode entrar. Gente, vocês não estão vendo aqui por trás das câmeras. Deixa aí com o Ezequiel, calma aí, que a gente vai... Isso, bonito. Senão você acaba com a nossa filmagem. Te amo, meu filho mais velho. Mas fala, então, Paulo. Então essa irmã, quando falou, essa semana, ela não falou nem assim, ela falou assim: eu oro muito pelo irmão, mas essa semana eu orei muito mais intensivamente. Eu não cheguei a falar isso para ela, mas agora o senhor está me falando, eu deveria ter falado para testificar. Porque quando ela falou isso, eu falei assim: caramba, eu preciso vencer esse desafio. Porque tem alguém que está comigo nesse negócio. Correto. Entendeu? E é onde a gente fala, você cria força, você fica mais forte. Porque você sabe que tem um corpo, que tem um grupo, que tá com você, e você não está sozinho nessa jornada. E isso é fantástico, Paulo. É assim que a gente vai vencendo desafios, cara. Porque não tem outro caminho, não tem outro jeito, é desse jeito. É a gente se ajudando, se fortalecendo, um estendendo a mão para o outro. Paulo, eu vou falar de uma das experiências de unidade mais grandiosas que eu já vivi na minha vida, porque tem certas coisas que fogem da normalidade, que foi de ver pessoas se unirem em um determinado momento, pessoas que pregavam, pessoas que cantavam, e durante o tempo, por exemplo, que você está pregando, outras pessoas que também pregam e que estavam em um quarto orando, e o pedido era: Deus, usa Paulo. Não era use a mim quando eu for pregar, era usa ele agora lá para pregar, para que pessoas sejam abençoadas. Paulo, isso é unidade. Não importa quem está falando, o que importa é que as pessoas ouçam. Não importa quem está cantando, o que importa é que a igreja chegue ao céu em adoração. E isso é um sentimento de unidade que precisa ser sempre restaurado, renovado, entendido. Nós precisamos viver isso, porque quando eu estou sentado lá embaixo, quando alguém canta, quando alguém prega, e eu fico procurando defeitos que estão sendo lá provocados, eu estou perdendo a oportunidade de estar unidade. De estar trabalhando. E se eu estou com esse sentimento, eu estou você sabe que eu vou te me falar afastando e me separando. Eu vou falar uma coisa que agora, para quem está ouvindo, gente, não saia daqui agora, porque você vai perder a oportunidade de aprender um segredo espetacular. Sabe o que é?
Você está lá pregando e eu estou aqui orando e dizendo: Deus, usa Paulo, Senhor, usa teu servo, abre o coração das pessoas aqui, faz com que a palavra seja percebida, entendida. Uma alma que estiver ali, que for salva, reconciliada, ou que tomar uma atitude, tiver uma mudança de vida baseada naquela mensagem, Deus sabe recompensar. Você que pregou e eu que orei. Então, a gente às vezes perde a oportunidade de receber benefícios e recompensas, mesmo sem estar trabalhando diretamente, mas indiretamente. Então Deus sabe recompensar essas coisas, porque Deus, a Bíblia diz que o Senhor falou, Jesus mandando João escrever para a igreja de Éfeso: eu sei o teu trabalho e sei as tuas obras. Então ele conhece o resultado e a forma como o resultado foi alcançado. E quando eu falo de construímos um prédio, não foi só o engenheiro, nem o arquiteto, nem o pedreiro, nem só aquele que trabalhou diretamente, foi aquele que contribuiu, foi aquele que fez alguma coisa. Então, todas essas pessoas têm mérito na construção. Então, todas elas merecem reconhecimento pela construção. Então, quando a gente está orando, intercedendo pelo sucesso do outro no trabalho que está fazendo, isso é unidade. Então, a gente precisa entender que também somos recompensados por isso. Isso é importante. Eu estava em um congresso uma vez. É um desafio grande. É um desafio. Eu aprendi isso numa prática muito grande num congresso uma vez, um congresso grandioso, milhares de pessoas. Eu estava sentado no púlpito junto com vários outros pastores e tinha um pregador de conhecimento nacional, mundial, pregando, e ele estava ministrando. Mas todas as pessoas que são espirituais e estão em um ambiente percebem às vezes como as coisas estão difíceis espiritualmente. As pessoas não estão entendendo, o pregador não está conseguindo pregar, e não é culpa dele, existe uma batalha e é simples. Não dá para ele puxar aquele cabo de aço sozinho. E eu me lembro que está todo mundo, às vezes, muito distraído, aquilo ali, tentando entender o que estava acontecendo. E eu me lembro de um pastor que ele olhou para trás, olhou para os lados e falou assim, estava bem na minha frente, ele falou assim: olha, irmãos, deem as mãos. Vamos orar para que Deus mude essa situação e use o pastor fulano, porque tem muitas pessoas aqui precisando ouvir a palavra. E nós nos demos as mãos nos púlpitos, abaixamos a cabeça e começamos a orar. E a partir daquele momento, Paulo, eu chego a até me lembrar com muita emoção desse momento. A partir daquele momento, o que acontece de mudança no cenário espiritual é fantástico, é grandioso. Por quê? Porque era um carro que alguém estava tentando empurrar a ladeira acima e sozinho não conseguia. Mas quando chegou mais 20, 30 e começaram a empurrar, o carro foi, amigo. E a partir dali as coisas aconteceram. Então, Daniel está esperando uma resposta. Gabriel vem, mas sozinho ele não consegue chegar. Então ele pede ajuda e vem Miguel. E quando Miguel vem, Gabriel chega. Então tem muitas coisas que a gente só vai conseguir vencer se unirmos forças. E é isso que às vezes a gente tem que entender. Tem pessoas, por exemplo, que estão num culto e estão vendo dificuldade para o ministro de louvor, dificuldade para o pregador, e ao invés de fazerem o que deveriam, que é ajudar a empurrar, eles ficam analisando, pensando, criticando, às vezes até mesmo especulando. O que deve ter acontecido? Por que o culto está morno assim? Esse ministro aí de louvor hoje não deve ter orado, não. Essa pessoa não deve estar bem em casa, deve ter algum problema. E a gente prefere permitir que Satanás encha a nossa mente com esse tipo de especulação do que participar de uma virada na situação. Como que eu participo? Se envolva, ore, adore, cante, levante a mão, feche os olhos, faça alguma coisa, peça a Deus para mudar o quadro. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas muda, tira essa dificuldade, traz vitória. Aí se você ora aqui, eu oro lá, o outro ora lá, meu irmão, o carro pega e a coisa acontece de uma forma gloriosa. Então isso é unidade, é entender que às vezes ninguém nem vai saber o que está acontecendo, mas eu participo da construção daquele projeto de vitória. Nesse livro que a gente está lendo, o pastor conta até uma experiência, só que ele fala do lado da honra, né? Semelhante a essa, que ele vai naquela igreja e que nada acontece, e depois ele descobre o problema, achando que o problema estava com ele.
Ele começou a ter esse sentimento de que tinha alguma coisa com ele. E Deus falou com ele que não era, o negócio não era com ele. Então, a gente precisa essa unidade de conseguir atrair a atenção de Deus. A unidade também atrai a atenção de Deus. Quando você está num culto e realmente existe esse momento, o próprio adversário ele fica tentando levar cativo a nossa mente para que a gente não tenha atenção, leva-nos a observar mais erros. E nesse momento é que a gente precisa trazer o lado espiritual para a nossa vida, e dentro do culto a gente conseguir fazer exatamente o que eu estou falando, fazer a minha parte. Se eu fizer a minha parte, alguém do outro lado vai começar a fazer a parte dela, e aí o mover vai ser grande. Você sabe, por exemplo, uma vez eu me espantei com certas coisas que você... E talvez a gente esteja até passando do ponto que a gente tinha algumas outras coisas para falar, mas é importante falar nisso. Às vezes alguns assuntos nos prendem mais, mas alguns ministérios de louvor, músicos, cantores, vão gravar um CD ao vivo, um DVD ao vivo. Eles sabem muito bem que a possibilidade de ter um monte de pessoas ali que não vão conseguir cantar, não vão reagir da forma certa, no momento certo, não vão saber a hora de bater palma, a hora de parar, a hora de adorar, a hora de cantar. Então eles têm grupos que vivem treinando, participando junto dos ensaios, para estarem espalhados no meio das pessoas, para serem como guias dos momentos de cantar, dos momentos de aplaudir, do momento de parar, para que as outras pessoas consigam acompanhar. Se a igreja entendesse o poder que isso tem, porque às vezes você está num culto e às vezes você está num louvor e as coisas não estão acontecendo, mas aí você está lá e você fala aleluia, Deus, glória a Deus, e o outro lá, poxa, eu vou dar um glória a Deus aqui também, e vou glorificar aqui, e aquilo gera vamos chamar de uma corrente contínua de pessoas que começam a se ligar e entender que estão num lugar onde Deus merece o louvor e a adoração, e aquilo produz milagres, transformação de vida, vitória, pessoas que estavam tristes ficam alegres. Então isso é participar com unidade, é entender, eu posso fazer alguma coisa para mover essas barreiras que estão diante de mim. A gente, quem já acendeu, por exemplo, carvão do churrasco, você consegue perceber. Quando você ateia fogo... acendi um pouquinho, né? Quando a gente ateia fogo, a gente começa a perceber isso. Não são todos os carvões que pegam fogo da mesma forma. E é mais ou menos assim, uma alegoria. Você tem que soprar, mexer, balançar, quebrar, espalhar. É uma alegoria que a gente pode fazer, mas ela funciona. O carvão da mesma forma. Existe aquele carvão... Ele foi tratado, é a mesma madeira, foi tratado do mesmo jeito, mas existe o carvão que ele vai pegar fogo mais rápido, e existe aquele outro que ele vai precisar de um esforço maior da nossa parte. A temperatura tem que subir um pouquinho mais para ele se envolver. Na igreja, ela vai ser a mesma coisa. Exatamente. Só que, diferente do carvão, que é inanimado, nós somos os seres humanos. Então, eu tenho a opção, o carvão não tem. Ele vai precisar de uma pessoa cutucar ele, ou até tirar dali. Se ele vê que está muito verde, vai até tirar. Mas nós somos seres vivos, então o desejo tem que estar dentro do meu coração de querer estar em unidade ali e alcançar as bênçãos que Deus tem preparado para um grupo que está em unidade. E isso, Paulo, não é... Algumas pessoas olham essas coisas e falam assim, mas isso aí é usar de artifícios. Não é. Não. É porque as pessoas são seres humanos, elas chegam às vezes na igreja cheia de problemas que deixaram no serviço, em casa, e até que o subconsciente, elas consigam psicologicamente estar envolvidas naquele ambiente em que elas estão, às vezes é difícil, e elas precisam de despertamentos de que elas estão em um ambiente onde alguma coisa está acontecendo e elas não estão conseguindo perceber. Então elas vão precisar o quê? Voltar a atenção delas, esquecer o problema lá, trazer a atenção para os que estão fazendo, para que elas possam desfrutar do mesmo benefício. Então quando ela olha para você e você está lá adorando e recebendo de Deus, não mentindo, não fingindo, não enganando, é verdade, é a sua realidade. Então elas começam a observar e falam, opa, por que o Paulo está ali adorando e recebendo tanto? Tem alguma coisa acontecendo aqui nesse ambiente que eu não estou sentindo.
Por que eu não estou sentindo? Opa, porque eu não estou percebendo. Então deixa eu começar a me concentrar e me preocupar com o que eu estou vivendo aqui, porque eu também quero receber os benefícios disso aí. Então isso é contribuição, vamos dizer, indireta para que outras pessoas sejam abençoadas. Isso é o que a gente pode fazer. E isso se espera muito mais de quem? De quem já tem conhecimento, compreensão, maturidade, entende isso. Isso é unidade. Isso é unidade. Porque se eu estou preocupado em praticar essa unidade e de viver essa unidade na sua totalidade, eu me incomodo com aquele irmão que não está conseguindo. Eu não critico ele, eu estou incomodado o porquê que ele não está. E o porquê pode ser tantas coisas. E uma das maiores coisas é, ele não está conseguindo porque algo ainda está prendendo ele, alguma dificuldade no seu dia, algum problema que ele passou que pode ter acontecido até quando ele estava saindo de casa, gente. Sim, perfeito. Quem nunca estava se dirigindo para o culto e não teve um aborrecimento em casa? E muitas das vezes, aí que é o ser humano entra. Aí, quando eu tenho esse aborrecimento até no meu próprio lar, eu tenho uma escolha. É ficar em casa, o que muitas das pessoas escolhem, ou eu vencer esse adversário que tentou impedir que eu fosse até a casa do Senhor e ir lá e conseguir. E geralmente, tá? Eu vou falar de cadeira também. Geralmente, quando você tem um aborrecimento a caminho da igreja, você precisa de uma força maior para que você... Sim. Porque aquilo aconteceu, está muito recente ainda. A sua mente, aquilo está na sua mente muito vivo e você precisa. Por isso que na unidade da igreja, eu sempre falo no momento do louvor, que é esse momento em que vai levar a gente para um patamar, por um nível, né, espiritual maior, o momento do louvor, porque o louvor ele mexe com tudo em nós, tá? A gente precisa entender o poder que a música tem. A música ela mexe. Sim. Tão forte com o nosso organismo, com o nosso sangue, com a vibração do corpo, tudo que acontece, as nossas células é vibrado, então algo diferente realmente acontece. Por isso que eu falo com as pessoas, aproveite o momento em que a música está fazendo esse mover de sacudir as células dentro do seu organismo e comece a viver o que a letra do louvor está falando. Porque se eu e você começarmos a viver o que aquela letra está falando, muitas das vezes, aí eu vou de novo falar por experiência própria, muitas das coisas que aconteceu no seu dia, na sua semana, ou até mesmo naquele momento, aquele louvor vai te mostrar o poder que Deus tem de transformar qualquer situação em vitória para mim e para você. Perfeito, Paulo. Eu acho que isso nos traz uma visão bem ampla desse chamado benefício da unidade, desse amor, dessa vivência, dessa compreensão de que a gente pode não receber nem mesmo o reconhecimento, porque ninguém viu o que a gente fez, mas a gente abaixou a cabeça e falou: Deus, abençoa teu servo lá, Senhor. E aquilo que acontece é resultado. E se as pessoas não sabem e por isso não tem nem como reconhecer ou agradecer, o entendimento de que Deus sabe e vai saber fazer tudo isso tem que nos bastar. E isso é unidade, isso tem que ser suficiente. Isso é o suficiente. Incrível. Em todo tempo nós precisamos estar preocupados com quem está lá em cima e com quem está aqui embaixo. As pessoas que estão aqui, inclusive eu, preciso ser alcançado pelo que Deus está preparado para aquela noite. E essa unidade é que faz com que esse amor se expanda e transforme vidas. Se você não praticou isso até hoje, comece a praticar hoje. Comece a chegar na igreja e expandir essa unidade, de forma que o amor que está dentro de você não consiga se conter e venha para fora. Ame as pessoas como você mesmo. A unidade é isso que a unidade diz. Eu sou um, se eu sou um, eu não quero mal para mim. Sim. Eu não quero mal para mim. Eu quero o bem para mim. Se eu sou um com você, eu quero o que seu? Mal? Não tem como. Eu quero o seu bem. Se eu sou um com você, eu me amo, então eu quero te amar. É assim que funciona. Eu costumo dizer que é algo simples. É simples, difícil de viver na prática por pessoas que não conseguem compreender o valor que isso tem. Precisamos alcançar eu entendo que nós vivemos em um mundo, Paulo, onde às vezes parece mais fácil viver longe das pessoas. E o pior de tudo é que hoje em dia a gente está tratando de unidade, mas se a gente começar a perceber como que o mundo hoje
está querendo quebrar isso, Oh, porque cada dia as pessoas estão mais isoladas. isoladas. Eu estava até conversando com um amigo, de repente ele vai até, amigo não, um rapaz lá do trabalho, de repente ele vai até, ou entrou, vai ou ver depois e tal. Mas eu brinquei com ele, eu falei assim, como que pode, né? Ontem você estava com uma pessoa, hoje você já não está com ela. A gente tem que começar a pensar se o problema está nas pessoas e está em você. Porque as pessoas não estão comigo, não estão à minha volta, por quê? Eu fico buscando ver os problemas da outra pessoa. Acho que é por isso que Jesus falou assim, ó, rapaz, antes de você ver a... Diz um escritor que se um cara te chamar de cavalo, o cara é doido, né? 2, também pode ser doido. 3, comece a desconfiar. Se 10 chamarem, compra a cela e bota o freio e deixa montar. É por aí. Então a gente precisa realmente viver a experiência da unidade. E hoje está cada dia mais difícil, porque o mundo tem pregado esse isolamento. Sim. Eu prefiro ficar sozinho, eu não quero ficar com ninguém, porque eu me entendo, as outras pessoas não conseguem me entender. Então hoje está cada dia mais difícil viver essa unidade e, infelizmente, isso acaba vindo para dentro da igreja. Verdade, Paulo. Tá? Hoje, mais do que nunca, as pessoas ficam cada um na sua, deixa o irmãozinho para lá, deixa... Eu vou ó... Indiferentes, a né, maioria Paulo? das pessoas é da igreja aqui, né, que tá aqui dentro. Rapaz, Eu vou desabafar com você uma tristeza que eu tive essa semana. Só uma pessoa me procurou para entregar ação social. às vezes o esquecimento é um fruto de um sentimento que já está nascendo de uma certa indiferença pelas situações das pessoas. A gente falou muito durante, eu vou chamar de o auge da pandemia, que foi os períodos de lockdown e tantas coisas, porque a gente ainda não se livrou completamente desse problema e nem dessas preocupações, Nem mas tão cedo vai se livrar. durante aquele grande auge, a gente sempre falou que as pessoas tinham que se preocupar, porque quando tudo começasse a voltar a uma certa normalidade, nós íamos ser provados em relação a todos os sentimentos que a gente estava dizendo que estavam crescendo, doendo, faltando em nosso coração. Então, a rotina, o dia a dia, às vezes acaba fazendo isso, não é? E a gente tem que tomar cuidado para não cair na indiferença das situações do dia a dia e do mundo. Eu fico vivendo no meu mundo, esquecendo que as outras pessoas estão neste mundo que eu deveria estar vivendo junto com eles. Paulão, 9h10, e aí? E aí, vai querer partir? Vai... Nós temos 5 minutos para despedir do pessoal aí. Vamos despedir. Semana que vem a gente tem mais. Nossa live agora, irmão, gente, 8 a 9h15, a gente está na live aqui, né? O jogador tá aí assistindo, né? entrou Saudade de ti, meu amigo Laerte Júnior. Não, ele já estava, né? Porque apareceu que ele tá assistindo, então ele já estava aí. Laerte... que o pessoal fica tão quietinho, gente. A gente gosta de vocês falando, mas... hoje eles estão com frio. Fazer isso aqui já é difícil, né, pastor? Porque a gente só vê... Não, ainda bem que ele já é é bonitão. difícil que a gente só vê Ezequiel, né, cara? Já é um problema. Essa sensação de falar, vocês não têm ideia de como que é difícil falar só para as câmeras. Pela fé, irmão. Mas a gente preferia estar com vocês aqui em volta da gente. A gente não vê a hora de que isso seja realmente possível. Mas a gente sabe da importância do que as pessoas têm sido alcançadas pelas lives. Então, por isso que a gente continua aqui. Mas você participar faz a diferença. Faz muita diferença. Mas nós te amamos e somos um com você. Mas, gente querida, nós vamos fechando por aqui. Estamos no Instagram ainda, Ezequiel. No Instagram, no Facebook. Vamos fechar por aqui, irmãos. Depois você compartilha a live ao terminar. O grande benefício da unidade. Viver em unidade gera benefícios, resultados fortalecedores, grandiosos para a nossa vida. Quanto mais nós entendermos isso, nós vamos não só ser abençoados, mas também abençoar e receber daquele que é fiel para recompensar cada passo que a gente dá em direção à conquista da glória do nome dele e da conquista de outras pessoas. Ele sabe recompensar perfeitamente e nos recompensará, tá bom? Tem uma passagem na Bíblia que eu sou apaixonado, que ela diz assim: melhor dádiva é dar do que receber. E se a gente colocar isso em todos os âmbitos da nossa vida, é só fantástico. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então a lógica já mostra o quanto é melhor,
Porque quem está recebendo não tem. Quem está dando tem para ele e para poder dar ao outro. Porque se eu ter esse entendimento de que eu só posso dar o que eu tenho, olha só, se eu dou amor, é porque eu tenho amor. É claro. Se eu dou compaixão, é porque eu tenho compaixão. Se eu dou dinheiro, é porque eu tenho dinheiro. Então a melhor dádiva é dar do que receber. Porque quem está recebendo ou não tem nada ou tem pouco. Ou vai receber algo que vai suprir uma necessidade momentânea e vai precisar depois. Enquanto você que está dando continua sem ter necessidade. Você é uma fonte. Seja uma fonte de unidade, de forma que as pessoas consigam, aquelas que não têm, consigam ter. Uau. E aquelas que têm pouco possam ter mais. Eu lembrei de um texto aqui agora para a gente fazer um fechamento, talvez aqui, que seja o que conclui tudo isso. Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus, né? Porque você é aquele que leva a paz. Então, viver em unidade é justamente ser alguém que produz esse tipo de relação, uma relação de paz. Porque pessoas que são dissidentes da unidade são geralmente aquelas que destroem realmente a paz. Então, por exemplo, a palavra heresia, que muita gente só associa a uma questão teológica, a palavra heresia é... Você quer meu celular? Quer isso? Ah, tá, leva meu celular, pode ficar para você aí, entendeu? Então a palavra heresia, que as pessoas só associam a questão do erro, da falha teológica, ela tem um sentido de aquele que causa divisão. Então o herético é aquele que divide, e ele nem sempre divide com a teologia. Às vezes ele divide com um comentário, divide com a palavra, divide jogando uns contra os outros. Então heresia é causador de divisão, é o herético. Então esse destrói a unidade. Então cuidado, porque às vezes você está sendo alguém que é um proclamador de heresias e não entende o quanto você é um proclamador de heresias, porque você destrói a unidade. E a Bíblia fala que aquilo que 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª traz abominação à sua alma, que é aquele que lança contenda entre irmãos, aquele que destrói a unidade. Então, a gente tem que lutar por ela, né, amigo? Lutar o tempo todo. E essa é uma coisa que a gente consegue praticar, pastor. Sim. Na verdade, tudo que nós falamos aqui, eu acho que tudo que nós falamos em todas as lives, tudo é praticável. Eu consigo praticar o amor e intensificar ele. Eu consigo praticar o perdão e intensificar ele. Eu consigo praticar a unidade e intensificar ela. Sim. E quanto mais eu busco essa unidade e eu trabalho e eu crio oportunidades para essa unidade acontecer, mais elas surgem. Porque quanto mais aberto eu estou para ser um com as pessoas, mais pessoas estão dispostas a ser um comigo. Aí o pessoal fica quieto o tempo todo. Aí quando começa a falar Vinícius, a única coisa que ele tem para falar é do suco de goiaba. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Ele é bênção demais da conta. Mas a irmã Daniela aqui, paz, Dani. Ó, eu falei, não sei se acertei, que é teu aniversário hoje, hein? Parabéns para você. Mas é verdade, a gente precisa entender que ser herético não é só teologicamente. Ser herético, heresia, no original é aquele que divide, que causa divisão, gerador de divisão. Era muito aplicado ao fato teológico, porque o herético é aquele que trazia uma palavra dissidente, uma doutrina diferente. Mas a gente tem que entender que tudo aquilo que causa divisão é uma heresia. Ser herético é causar divisão. E tem muita gente dividindo amigos, pessoas, igrejas, dividindo relacionamentos. E essa divisão é ser herético. E heresia é uma das obras da carne. E a Bíblia diz que quem pratica essas coisas não herdará o reino do céu. Então vamos levar a sério certas atitudes e questões do nosso relacionamento, porque nós não podemos ser causadores de divisão. Nós temos que ser fortalecedores da unidade. Sempre que você precisar, irmão, você precisa fortalecer os muros da unidade, ao invés de derrubar as linhas e as correntes que unem as pessoas dentro de um só propósito.
seja alguém que faça isso e Deus vai abençoar a sua vida sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Gente, fechamos por aqui. Quinta-feira, 7h30, tem culto online e presencial com agendamento na nossa igreja. Fique conosco, tem uma palavra de Deus para você. Domingo também, 19 horas, tem culto para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. E terça-feira que vem, 8 horas, marque na agenda aí do celular aí para apitar, para te lembrar. Toda terça-feira, 8 horas, temos live, tanto no Instagram como no Facebook. Ainda não segue, os irmãos do Insta não seguem o Ministério Ide e Pregai lá no Facebook, vai lá, facebook.com/Ide e Pregai 1. Você vai cair direto na página da igreja, vai lá, clica em curtir a página, você já vai estar seguindo e sempre vai ser notificado sobre todos os nossos eventos aqui, live, seja culto ao vivo, tudo você vai estar sabendo. Quem está no Face e não nos segue no Instagram, vai lá, segue lá, @pr.andersonalmeida, @paulofernandotc, segue a gente lá, sempre tem conteúdo e bênção de Deus para a sua vida. Segue também @Ministério Ide e Pregai e você sempre será abençoado, tá bom? Abraço, queridos, fiquem na paz, fiquem com Deus. Fique com Até Deus. semana que vem com a live e até quinta com o culto online, tá? Grande abraço. Um abraço.